Aloha, galera! Projeto Marcas de Combate com história nova, patinho feio. Vamos começar a destrinchar essa metáfora hoje? Antes de começar a falar da história em si, a gente vai falar um pouquinho da sequência das histórias. Para mim, a gente está no final da fase 1 ou etapa 1 do que a Clarissa chama de iniciação. Iniciação é esse resgate do nosso self selvagem, o nosso self não domesticado, o self que ouve a nossa voz interior mais profunda, o nosso desejo mais profundo ou voz da alma também, tá? Então, como é que aconteceu isso, né? A gente começou lá na La Loba, onde a gente teve o despertar. No La Loba teve o despertar de que, olha, tem coisa que eu faço que não é porque eu quero, tem coisa que eu faço que vai contra as minhas vontades, tem coisas que eu deixei para trás. Então, lembrar disso, o La Loba é esse despertar. E aí a gente sabe que a gente vai ter um trabalho agora de resgatar os ossos e reavivá-los, cantando sobre eles, ou seja, colocando energia, respirando ali, trabalhando em cima disso, certo? Então a gente vai, ok, então beleza, eu ouvi o chamado, eu vou fazer o meu resgate. E aí eu começo a resgatar. Para isso, eu vou começar a passar por história, certo? Então em cada história eu vou acabar resgatando um pouquinho dos ossos que eu deixei perdidos no deserto. Então vem a história do Barba Azul, onde a gente vai aprender a não ouvir a nossa voz predatória interior, a limpar um pouco esse ambiente psíquico que tá cheio de ideias que são errôneas, de ideias culturais, e eu vou então começar a ponderar o que é realmente meu e aonde que eu devo colocar minha energia. Até mesmo a parte ruim, a parte negativa, a minha parte sombra, eu vou ouvir também, mas eu vou saber como lidar com ela, vou aprender ali na história do Barba Azul. Depois vem a história da Vasalisa, onde a gente tem o resgate da intuição. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a ouvir aqui, né, o nosso estômago, o intestino, sei lá onde que é pra você, mas a gente vai começar a ouvir também o que o nosso corpo fala pra nós, o que vem nos nossos sonhos. A gente vai começar a ouvir um outro lado que não é tão racional, tão cognitivo, tão pensante, que esse aqui pensante está muito domesticado, certo? História da Vasalisa. Depois vem a história do Manauí, onde a gente vai descobrir, a gente vai resgatar essa questão da nossa identidade, que nós somos várias pessoas ao mesmo tempo, que nós temos várias características, mas que a gente pode ter determinado foco. Então, aprender um pouco a ter foco, a não esquecer quem nós somos, né? Então, é mais um ossinho coletado. E aí vem a história da mulher esqueleto, que é sobre como nos relacionarmos e sempre respeitando o ciclo da vida, morte e vida. Então, assim, começa lá na Vasalisa a história do ciclo da vida, morte e vida, mostrando que as coisas têm uma vida, depois elas têm um período aí de existência, depois elas vão mudar, vão morrer no sentido de mudar, para que outras nasçam. Então, a vida tem ciclos, e a gente até consegue entender que temos ciclos, mas quando se trata de relação com outras pessoas, a gente não quer que seja assim. Então, a mulher esqueleto é para aprender sobre isso. E aí a gente cai na história do patinho feio, cujo subtítulo é a sensação da integração como uma bênção. A procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção. Então, a Clarissa fala que, às vezes, eu acho que assim, eu não conheço uma pessoa que não tenha dito assim pra mim algum dia na vida: nossa, eu tô me sentindo um patinho feio aqui nesse grupo, nesse trabalho, nessa família, na família do meu namorado, né? Nesse ambiente, nesse clube, enfim. Em algum lugar a gente já se sentiu o patinho feio, que é o quê? Aquela ali não é a nossa turma. E para algumas pessoas isso acontece desde que elas nascem, tá? Então ela fala assim, às vezes a vida dá errado para a mulher selvagem desde o início. Então pode ser que você tenha tudo a ver com a sua família, mas o seu lado selvagem não. E aí o que aconteceu? Ele foi sendo domesticado. E assim, não é por maldade não, é porque nós estamos aqui, ó, carregando a nossa ancestralidade toda. Então, até por sobrevivência, os nossos ancestrais tomaram determinadas decisões que hoje a gente vai passando. Eu lembro que alguém contou uma história, eu não sei se foi no Instituto IP Roxo, que era assim, uma moça que tinha um namorado e ela foi almoçar na casa da família da avó desse namorado. E aí ela viu o pessoal preparando um peixe, e o pessoal cortava a cabeça e o rabo do peixe e colocava no forno. E ela achou estranho, porque na casa da família dela sempre se assava o peixe inteiro. Não se comia, mas se assava o peixe inteiro. Aí ela perguntou pra avó, ela perguntou pra mãe do cara, pra sogra: por que você cortou a cabeça? Aí ela falou assim: não sei, a minha mãe faz assim, ela me ensinou assim.
E aí ela foi perguntar pra avó: ai, por que a senhora cortou a cabeça do peixe pra assar? Porque tinha espaço no forno. E daí ela falou assim: ah, é porque na casa da minha mãe o forno era pequeno, então a gente aprendeu a cortar a cabeça do peixe pra ele caber no forno. Só que agora não cabe mais aquilo. Então aquela atitude que ela aprendeu e que fazia todo sentido naquele contexto, não cabe mais, mas só foi sendo repassado. Então, muitas das coisas que aconteceram nas nossas famílias e depois nas nossas escolas, nos nossos grupos lá da infância, tem a ver com isso. É só um repasse de cultura que foi assim, né? Então, assim, anime-se a mulher que passou por isso. Você já se vingou por ter sido impossível de criar, certo? E aí, assim, o grande recado do Patinho Feio, o grande recado inicial do Patinho Feio é: certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram, eles, seja quem for, cada um vai ter o seu, e de dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Essa é a grande moral da história do Patinho Feio, e aí a gente vai continuar destrinchando a metáfora item a item, tá? Mas a história que ela conta aqui no livro é a do Hans Christian Andersen, mas tem várias, né? Então, se você não conseguir... Se eu for falar alguma coisa e você não tá identificando com a história do Patinho Feio que você conhece, volta e vê o vídeo onde eu conto a história completa, tá certo? Abraço, gente. Até o próximo. Beijo!